Bom dia a todos e todas. Passaremos a apresentar o nosso trabalho, extraído do livro Princípios do Direito do Trabalho, do autor, escritor, advogado e jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues. Terceira edição, ano de 2000, editora LTR São Paulo, título 4, capítulos 167 a 202, o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, segundo o autor, significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos. Américo Plá Rodrigues. Denominação: contrato-realidade. O contrato de trabalho é um contrato-realidade, ou seja, segundo o autor, foi criado por De la Cueva, que ao demonstrar a natureza jurídica do contrato de trabalho, evidenciou sua distinção quando comparado aos do direito civil, pois o contrato de trabalho só alcança sua completude com o cumprimento da obrigação contraída, e os efeitos jurídicos dos contratos do direito civil decorrem de acordo de vontades. Para Thiele, citado por Plá Rodrigues, a aplicação do direito do trabalho depende cada vez menos de uma relação subjetiva do que de uma situação objetiva, cuja existência independe do ato que condiciona o seu nascimento, donde resulta errôneo pretender julgar a natureza de uma relação de acordo com o que as partes tiverem pactuado, uma vez que as estipulações consignadas no contrato não correspondem à realidade, carecerão de qualquer valor. Primazia da realidade. A tutela do direito do trabalho é aplicada sob análise da prestação do serviço, motivo pelo qual o contrato de trabalho foi denominado contrato-realidade, de maneira a depender cada vez mais de situações fáticas que configurem a sua existência. Em uma ordem prática, o contrato de trabalho, bem como o conteúdo de suas estipulações, decorrem mais da conduta das partes e de seus tácitos do que do estabelecimento formal de consentimento. Em suma, há de primar sempre a realidade dos fatos sobre os acordos formais, de modo que para se pretender o direito do trabalho, não basta o contrato, mas requer-se a prestação efetiva da tarefa, ainda que o contrato seja nulo ou inexistente. Do significado. Diversas causas de desajuste entre a realidade e os documentos. É, pois, o fato real que apareça nas relações verdadeiramente existentes o que se deve procurar sob a aparência muitas vezes dissimulada de contratos de direito comum, civil ou comercial. São várias as procedências que configuram a desarmonia entre os fatos e a forma elencadas pelo autor. Resultar de uma intenção deliberada de fingir ou simular uma situação jurídica distinta da real e que versam sobre muitos aspectos, as partes, os horários, as retribuições, entre outros. Provir de um erro sobre a qualificação de um trabalhador, por vezes intencional. Omissão da atualização de dados, o que ocasiona certa incompatibilidade dos elementos formais dos reais. Falta do cumprimento dos requisitos formais nas mudanças de funções, ou no caso de nomeações. Da aceitação geral da ideia. A prevalência da realidade fática sobre as formas indica claramente a intencionalidade ou a responsabilidade das partes, de maneira que devem ser comprovados pela verdade que se sobreponha à forma. Por vezes, a legislação trabalhista prevê a proteção nas diferentes representações das relações entre o empregador e o empregado, como no artigo 3º da Lei de Contrato de Trabalho da Espanha. O contrato se supõe sempre existente entre aquele que dá trabalho ou utiliza um serviço e aquele que o presta, ainda que não existam estipulações escritas ou verbais, entendendo-se por condições de contrato as determinadas nas leis e regulamentos de trabalho e, na ausência de tais normas, pelos usos e costumes de cada localidade, na espécie e categoria dos serviços e obras de que se trate. Caso este artigo não existisse, a jurisprudência teria que construir uma doutrina para coibir as interpretações abusivas do princípio da autonomia de vontade, que poderiam mascarar com tipologia diversa das relações jurídicas definidas pelo legislador. Botija, Apud, Plá Rodrigues. No Brasil, o artigo 9º da CLT estabelece que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação.
os artigos 4º, parágrafo 2º da CLT e o artigo 442, letra B da CLT, inseridos pela Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, dispõem, respectivamente, do mesmo tema. É clara a necessidade da aplicação do princípio da primazia da realidade nos casos previstos por esses dispositivos, para que o fato prevaleça à forma, tanto para a confirmação das atividades particulares exercidas pelo empregado, como na averiguação da relação de subordinação entre o autônomo e o empregador, que indica vínculo empregatício. Princípio ou presunção. Entende-se que o princípio da primazia da realidade é algo mais do que uma presunção. Constitui um critério básico que ordena que se prefiram os fatos a papéis, às formalidades, aos formalismos. Inclui no tratamento deste princípio de primazia da realidade a presunção do contrato de trabalho resultante da prestação dos serviços. O que interessa saber é o que ocorre na realidade e não o que aparece nos papéis. E isto serve, inclusive, para decidir se o reclamante é um trabalhador dependente ou não. As estipulações contratuais carecem de valor? A existência da relação de trabalho não exclui o surgimento do contrato, pois existem dois momentos nos quais o aspecto contratual adquire valor: para o ajuste da relação de trabalho e para a determinação de condições que possam exceder o nível mínimo de proteção, resultante das normas gerais que regulam a relação de trabalho. Podemos dizer que as estipulações contidas no contrato de trabalho não são inúteis, já que contam inicialmente com a presunção a seu favor de refletir a vontade comum das partes. Enquanto não se demonstre que a conduta das partes foi diferente, o que exige a prova dos fatos que se apartaram dos textos contratuais, prevalece a presunção emanada do texto do contrato. O que não se pode fazer é invocar um texto escrito para pretender que ele prime sobre os fatos, se a prática demonstra que, na realidade, se atuou de determinada maneira. Isto é o que se deve levar em conta, e não as estipulações que se tenham podido fazer para dissimular ou ocultar a verdade, ou para programar uma atividade de acordo com certas normas que, depois, as mesmas partes com seu próprio comportamento modificarão de forma prática, porém e inequivocadamente clara. Da fundamentação. Exigência de boa-fé. A realidade reflete sempre e necessariamente a verdade. A documentação pode refletir a verdade, porém refletir a ficção destinada a dissimular ou a esconder a verdade, com o objetivo de impedir o cumprimento de obrigações legais ou de se obter proveito ilícito. Ainda que nem sempre a discordância entre os fatos e os documentos provenha de má-fé, sirva para cobrir tanto aquelas divergências inspiradas intencionalmente, como as procedentes de simples erro involuntário, sem necessidade de obrigar à discriminação precisa do grau de intencionalidade existente em cada caso. Dignidade da atividade humana. O efeito principal do contrato é a prestação de atividade humana, que deve primar sobre um elemento puramente intelectual e especulativo, como pode ser o texto de um contrato. Podemos afirmar que o direito do trabalho regula a atividade humana, que, ainda que possa originar-se da obrigação emergente de um contrato, desprende-se logo de seu texto para adquirir a vida independente. O direito do trabalho regula o trabalho, isto é, a atividade, e não o documento. Desigualdade das partes. É amplamente conhecida a situação que designa a situação de desigualdade econômica e cultural que normalmente separa as partes no contrato de trabalho, e a forma de corrigir toda possível anomalia nesse sentido consiste justamente em dar prioridade ao que ocorre na prática. Interpretação racional da vontade das partes. Esta motivação se entrelaça com as ideias tradicionais referentes à interpretação dos contratos. O que ocorre é que os fatos revelam a vontade real das partes, já que o seu contrato se cumpre de determinada maneira. É porque as duas partes consentem nisso. E nesse consentimento tácito, válido e claro deve primar sobre o texto escrito primitivo, por ser posterior e acima de qualquer documento procedente de uma só das partes, por ser bilateral. Objeções.
nem sempre é favorável ao trabalhador, porque pode ocorrer que os fatos não se ajustem ao pactuado e o trabalhador pretenda que se cumpra o convencionado. Dificilmente o empregador reconhecerá ao trabalhador uma categoria que não desempenhava efetivamente na prática, ou se comprometerá por escrito a cumprir um contrato que depois irá desconhecer na prática. Este princípio significa que entre a realidade e a ficção deve ganhar sempre a realidade, ou seja, se o contrato exige um nível de proteção superior ao que se corresponde à prática, o trabalhador tem o direito de exigir a proteção descrita no contrato. O que interessa não é o conflito entre as formalidades e os fatos, mas o conflito entre os fatos e o direito. O fato de ser de interesse a discordância entre os fatos e o direito, para sancionar a violação do direito e conseguir o encaminhamento dos fatos pelos canais jurídicos, não significa que não interesse também a discordância entre a verdade e a violação do direito. Do alcance prático. Diversidade de aplicações. Os casos de aplicação desse princípio são praticamente infinitos e ilimitados, pairando entre as aparências e a realidade. Documentos, contratos, formalidades, denominações e outros, amplamente adotados, como pode ser observado desde as mais remotas jurisprudências, revelando a sua fecundidade e enraizamento na aplicação do direito do trabalho. Interessam as funções e não a denominação. Deve-se levar em conta a função que o empregado desempenha e não a denominação que se atribui ao empregado. Assim, se o empregado for chamado simplesmente capataz, e se entenderem ambos, suas atribuições foram ampliadas para administrador, compreendendo-se que tinha aptidão para tanto, forçoso é chegar à conclusão legal de que a retribuição que lhe é devida pelos serviços que prestou deve estar com a importância desses serviços, quais sejam as de administrador. A condição do empregado depende dos fatos. Este exemplo alude à condição do empregado, deriva dos fatos e não da interpretação das partes, pois a jurisprudência determina que não é o empregador que deve atribuir qualidade de empregado. Esta surge da natureza dos fatos da relação jurídica que a configuram, independentemente da interpretação mais ou menos tendenciosa dos interessados. Relação do trabalho. Em uma concepção realista do direito aplicado, nestas relações o jurista enfrenta tendências e princípios novos, e em lugar do contrato de trabalho, a estrutura de fato ganha espaço com vistas à estrutura ideal, definindo as prestações materiais como fonte de direito, sobrepondo os compromissos voluntários que, no plano humano, o realizam. Salvatier, Apud, Pla Rodrigues. Será necessário, para resolvê-lo, examinar com cuidado esta realidade, princípios mais aceitos do direito do trabalho, quando os mesmos escapam a esta verdade da vida. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Do conglomerado econômico. Ainda que a legislação civil e comercial permitam que a manipulação de sedes contábeis e a titularidade de uma empresa por outra possibilitem um melhor benefício patrimonial, até licitamente, por não haver proibição expressa em muitos casos, no pagamento de menos impostos ou na limitação de risco de uma parte da exploração de um montante determinado, e não atingir a totalidade desse patrimônio que pode ser admitido e até endossado por razões de fomento industrial, de proteção à livre empresa, não pode jamais ser admitido como contestação ao direito do trabalhador receber o justo e a contrapartida do seu trabalho. Abílio Pérez, Apud, Pla Rodrigues. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o empregador é toda empresa que admite, assalaria e dirige a prestação do serviço de uma pessoa. Portanto, resumidamente, relação de emprego nasce do vínculo entre a empresa e o explorador de uma determinada atividade econômica. Se o empregado, a pessoa que vende o seu tempo e o seu esforço a favor de seu empregador, em troca de uma remuneração mensal. Ocorre que muitas dessas empresas tomam grandes proporções ao longo do tempo, tendo em vista o seu desenvolvimento financeiro,
algumas delas acabam por fundirem-se e adquirirem outras empresas, transformando-se num grande conglomerado econômico. A CLT contemplou essa situação no seu artigo 2º, parágrafo 2º, qual seja, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Lei 13.467 de 2017, em vigência. Digamos, portanto, que um empresário explore o ramo de supermercados e que ao longo dos anos este empresário compre um outro supermercado e depois de algum tempo o primeiro supermercado e o segundo supermercado, ambos fazem parte do mesmo grupo econômico e são controlados pelo mesmo empresário. Percebam que são duas empresas distintas, com CNPJs distintos, mas subordinadas a uma mesma direção. Supondo-se que o primeiro supermercado demita, ou seja rescindido o contrato de um colaborador, e que deixe de pagar os seus direitos devidos, neste caso o trabalhador poderá acionar os dois supermercados na justiça, reclamando de ambos os pagamentos da regra rescisória. Isto porque as duas empresas são integrantes do mesmo grupo econômico e igualmente responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas do seu corpo de funcionários. Pois bem, se essas duas empresas são corresponsáveis pelos empregados que possuem em comum, seria possível um mesmo colaborador trabalhar nas duas empresas ao mesmo tempo? A resposta é sim. Voltemos ao exemplo anterior. Digamos que dois supermercados citados acima possuam cada um deles uma padaria em seu interior. E digamos ainda que um destes supermercados tenha registrado um atendente de balcão para trabalhar das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para descanso. Mas vamos imaginar ainda que este atendente labore na realidade no supermercado 1 das 8 às 12 e no supermercado 2 das 13 às 17. Ou seja, durante sua jornada de trabalho, o colaborador labora para duas empresas distintas, pertencentes ao mesmo grupo econômico. Sim, isso é possível. O trabalhador, logicamente, pertence ao mesmo grupo econômico. Ele, logicamente, receberá um único salário, ainda que trabalhe a favor das duas empresas. Este é o entendimento da súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz exatamente o seguinte, abre aspas, a prestação de serviço a mais de uma empresa no mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste contrário. Fecha aspas. Ou seja, existindo uma situação em que o trabalhador labore a favor de duas ou mais empresas distintas, recebendo por isso um único salário, portanto, se o trabalhador for lesado por alguma empresa que seja integrante de um conglomerado econômico, orientamos que ajuize a reclamação trabalhista, tendo em vista a responsabilidade solidária que pesa sobre o grupo empresarial. Mas, por outro lado, fica o empresário tranquilo ao alocar o seu empregado em duas ou mais empresas pertencentes ao seu grupo econômico, pois as atividades forem exercidas dentro da mesma jornada de trabalho, não há riscos de ser reconhecido como um segundo contrato de trabalho ou o direito ao pagamento em dobro do salário. Amplitude internacional do conhecimento e aplicação deste princípio. A difusão deste princípio em diversos países surge das próprias citações reveladoras de sua origem. Seguem algumas referências de outros países, assim demonstrando a amplitude e variedade de sua aplicação. No Brasil, Arnaldo Susequinde afirma que a jurisprudência trabalhista tem procurado reprimir os atos unilaterais ou bilaterais praticados fraudulentamente contra o sistema legal de proteção ao trabalhador, orientando-se de um modo geral de conformidade com as regras acima enunciadas. Exemplo: se o empregado paga parte da remuneração devida pela prestação dos serviços prestados a título de ajuda de custo, esta parcela deverá ser considerada como legítimo salário. A simulação de um contrato de sociedade ou de empresa para ocultar uma relação de emprego realmente configurada torna o contrato nulo de pleno direito, impondo a aplicação de normas jurídicas
que regem o contrato de fato existente, que é o contrato de trabalho. Luiz de Pinho Pedreira conclui o tratamento desse princípio com um parágrafo intitulado Jurisprudência sobre o princípio. Não é o rótulo de um determinado contrato que determina o reconhecimento de sua modalidade. O que realmente deve ser visto é a sua realidade fática. TRT, Primeira Região, relator Pimenta de Mello. O direito do trabalho não admite que o empregado seja sacrificado em sua qualificação profissional por ato da empresa. A hierarquia e a qualificação profissional são patrimônio do empregado, que a lei ampara na garantia de suas funções. Estas, como pacífico, não se limitam ao rótulo, pois só se esclarecem por seu conteúdo. TRT, relator Simões Barbosa. O empregado tem o direito de receber o salário correspondente às funções que efetivamente exerce, hipótese na qual, embora admitido como vendedor júnior, o empregado desempenha as funções de vendedor sênior. Dessa forma, percebe o salário correspondente ao primeiro cargo. TRT, Quinta Região, relator Vieira de Lima. Prevalece no direito do trabalho o princípio de primazia da realidade, o que significa que os efeitos do contrato decorrem da forma na qual se realizou a prestação do serviço. Para o direito do trabalho, é relevante a situação real em que se desenvolve a relação de emprego. TST, relator Barata Silva. Reconhecida a prestação pessoal de serviço, cabe à reclamada o ônus de provar a existência do contrato de atividade diversa da do trabalho, sempre presumido nessa circunstância. TRT, Quinta Região, relator Ceucemi Andrade. Na Argentina, podemos citar este parágrafo de Juan Carlos Pastor, abre aspas. Deve ficar claro que a vigência deste princípio não se dá apenas com referência à relação de trabalho ou ao contrato de trabalho, mas é extensiva a qualquer uma de suas modalidades. Por conseguinte, terá validade toda vez que se questionarem direitos do trabalhador, referentes às datas de admissão e de despedida, tarefas cumpridas ou categoria profissional desempenhada, jornada de trabalho, horas extras, remunerações, licenças, pagamentos e etc., desde que a primazia da realidade se imponha às evidências documentais que puder oferecer o empregador. Fecha aspas. A relação de trabalho é um contrato realidade, assim chamado para indicar que a determinante são os fatos tais como se dão, e não o que as partes quiserem dizer que sua relação ou suas denominações ou formas de boa ou má fé adotaram para pôr um véu sobre o realmente ocorrido. No Chile, Sérgio Garmonal afirma que há muitos exemplos da aplicação deste princípio. Abre aspas, a jurisprudência judicial tem expressado a consagração deste princípio. Está no artigo 8º, inciso 1º,